Às vezes dá a impressão de que a guerra na Ucrânia simplesmente não tem fim. O único resultado que Putin conseguiu produzir foi um atoleiro de morte. Em certos momentos, parece que não existe nenhuma luz no fim do túnel, nem para a Ucrânia, nem para a Rússia. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enxerga a situação de outra maneira. Ele afirma que o fim já está à vista e que pode chegar bem mais rápido do que muita gente imagina. O prazo estabelecido é o inverno de 2026. Parece ambicioso? A intenção é justamente essa. Mas Zelensky não escolheu essa meta ao acaso, sem nenhuma base para sustentá-la. O homem que ocupa a cadeira mais quente da Ucrânia tem um plano, e o objetivo final é a forma mais humilhante de derrota possível para Putin: obrigar o líder russo a negociar o encerramento do conflito, deixando-o desesperado. No dia 3 de agosto, Zelensky fez um discurso para os participantes do encontro dos chefes das diversas missões diplomáticas ucranianas no exterior. O presidente da Ucrânia poderia ter aproveitado a ocasião apenas para dizer frases bonitas, para elogiar aquelas pessoas pelo trabalho duro. E embora o elogio tenha aparecido, Zelensky viu ali uma oportunidade de construir algo a partir daquilo que a Ucrânia já havia conquistado ao longo de 2026. Com a ajuda de quem estava reunido diante dele, disse Zelensky, a Ucrânia poderia encerrar a guerra contra a Rússia até o fim do ano, talvez até antes disso. Vamos nos esforçar muito para que isso aconteça antes do inverno, no outono, declarou Zelensky diante da plateia, ainda que tenha equilibrado essa declaração com um alerta. Compreendemos claramente com quem estamos lidando e sabemos que Putin espera continuar arrastando esta guerra. O que a Ucrânia precisa fazer agora é apagar essa esperança de Putin. Tornar impossível para o líder russo justificar a guerra, seja diante do próprio povo, seja diante do mundo, por causa do preço altíssimo que ela cobra da Rússia. A Ucrânia precisa deixar Putin sem alternativa. Ou ele declara a paz e encara a vergonha do próprio fracasso, ou a Ucrânia empurra toda a Rússia para um abismo do qual levará décadas para sair rastejando. A meta do inverno de 2026 pode soar ambiciosa, quase irreal. Ela dá à Ucrânia cerca de 5 meses para encerrar uma guerra que já se arrasta há 4 anos e meio. Mas Zelensky tem um plano. Uma estratégia dividida em 3 frentes, cada uma com o seu próprio objetivo. E esses objetivos convergem em um só, criando a dor que Putin terá de sentir para finalmente declarar a paz. Foi o que Zelensky disse aos embaixadores ucranianos. Zelensky montou uma espécie de equação: diplomacia, mais sanções, mais ataques de longo e médio alcance, igual ao fim da guerra na Ucrânia. Cada uma dessas frentes é tão essencial quanto as outras, e vamos começar justamente pela que talvez seja a mais inesperada do trio: a diplomacia. Zelensky não está defendendo que os diplomatas ucranianos abram novos canais de comunicação com a Rússia. A Ucrânia já tentou esse caminho. Não funcionou, nem mesmo com os Estados Unidos servindo de intermediário. Em vez disso, o papel dos diplomatas ucranianos dentro do plano de Zelensky é oferecer todo o apoio possível àquilo que ele chama de a via externa nas relações com os parceiros para o governo da Ucrânia. O que Zelensky quer ver é mais acordos assinados, mais armas chegando à Ucrânia e um verdadeiro oceano de diplomacia ocidental que ajude o país a subir de nível diante da ameaça russa, indo além mesmo daquilo que já vimos em 2026. Garantir um pacote de ajuda para o inverno é a prioridade número 1 dessa frente do plano de Zelensky. Isso não é apenas uma frase de efeito, afirma ele. É uma realidade concreta. O primeiro-ministro da Ucrânia precisa ter uma lista clara daquilo que a Ucrânia necessita para este inverno e de quem, especificamente, na via da política externa, deve entregar cada resultado, cada fornecimento ou cada decisão importante e inquestionavelmente urgente para a Ucrânia. Isso significa uma lista clara das necessidades financeiras, uma lista clara de equipamentos, recursos específicos
necessidades específicas das nossas comunidades e os acordos políticos exigidos para garantir tudo isso, disse Zelensky aos presentes. Em outras palavras, a diplomacia começa pelo topo. A Ucrânia precisa saber o que deseja antes de conseguir fechar o tipo de acordo que, na sua avaliação, vai aplicar a pressão adequada sobre Putin. Conseguir mais mísseis Patriot para as defesas aéreas ucranianas, junto com outros sistemas antiaéreos, é uma prioridade evidente. Isso vai impedir que a Rússia se apoie na vantagem que tem em mísseis balísticos, vantagem que a levou a atingir Kiev várias vezes nos últimos dias, sendo que um desses ataques matou 10 pessoas, segundo a Reuters. Mas, além disso, os diplomatas ucranianos precisam identificar os desafios que o país enfrenta nos níveis regional e nacional, e também descobrir quem está em melhor posição para ajudar. Depois disso, esses diplomatas devem fazer aquilo que sabem fazer melhor: fechar acordos. Zelensky citou nominalmente vários países, entre eles Eslováquia, Romênia, Hungria, Moldávia e Polônia, como vizinhos com os quais a Ucrânia precisa aprofundar as relações que já existem. E ainda tem mais uma coisa: os diplomatas precisam ajudar a Ucrânia a conseguir drones. E podem fazer isso trabalhando em mais acordos ligados a drones. Por meio do formato Drone Deals, a Ucrânia recebe financiamento anual de longo prazo para o país e para os fabricantes ucranianos de defesa, uma base financeira estável para a indústria de defesa. Os nossos parceiros, por sua vez, recebem capacidades de defesa modernas, declarou Zelensky. Essa é uma área em que os diplomatas ucranianos já se destacaram. Foi justamente por meio desses esforços que a Ucrânia conseguiu fechar 9 acordos de drones com seus aliados, além de outros 15 que estão em diferentes estágios de conclusão, conforme informou a United 24 Media no dia 3 de agosto. Cada um desses acordos ajuda a Ucrânia em questões como financiamento, produção e desenvolvimento de novos drones que podem ser usados contra a Rússia. A diplomacia também é a razão pela qual a Ucrânia conseguiu garantir um empréstimo de 103 bilhões de dólares junto à União Europeia, dos quais cerca de 4 bilhões foram liberados no fim de julho para financiar a compra de drones e de caças Gripen. A qualidade do trabalho de uma embaixada deve ser medida pela quantidade de armas que a Ucrânia recebe, pelo financiamento que sustenta a Ucrânia e pelas decisões políticas e passos concretos que pressionam o inimigo. Esse é o quadro central e claro, disse Zelensky. Para o presidente ucraniano, a diplomacia é a chave de tudo. Quanto melhor a Ucrânia for nesse campo, mais armas ela recebe e mais acordos ela fecha. E as duas coisas atingem Putin em cheio. E não apenas no sentido de a Ucrânia ampliar a própria capacidade de causar dano à Rússia. Existe algo maior por trás disso. O objetivo final dessa primeira frente do plano de Zelensky para encerrar a guerra até o inverno de 2026 é mostrar a Putin que as tentativas dele de dividir a Ucrânia e os seus aliados fracassaram. Putin tentou dividir os aliados ocidentais da Ucrânia por meio da intimidação. Isso fica mais evidente na guerra híbrida que se tornou a especialidade da Rússia por toda a Europa. Ameaças militares, ataques cibernéticos, invasões do espaço aéreo da OTAN e muito mais foram usados por Putin como instrumentos de intimidação. Ele acredita que o medo é o que basta para conter o fluxo de apoio à Ucrânia. Por meio da diplomacia e dos acordos que fecha, a Ucrânia mostra a Putin que esses esforços falharam. Se algum efeito tiveram, foi o oposto do pretendido: unir os aliados ucranianos contra a Rússia. Esse fracasso gera pressão sobre Putin. E é por isso que a diplomacia é a primeira frente do plano de Zelensky. Existem outras duas, e vamos examinar agora quais são e por que importam. Vamos à frente número 2, as sanções. Essa frente está muito ligada ao aspecto diplomático do plano de Zelensky. Ele deixou isso bem claro no seu discurso, quando disse:
É importante que todos permaneçam totalmente concentrados e entreguem mais resultados nas sanções contra a Rússia. Todos podem ver, em particular, a ameaça dos mísseis balísticos representada pela Rússia, que já mencionamos repetidamente hoje. Essa ameaça está crescendo. Ao mesmo tempo, as empresas russas que fabricam mísseis balísticos ainda não estão submetidas a sanções globais rigorosas. Os diplomatas ucranianos precisam trabalhar junto com os aliados do país para estimular a aplicação de sanções contra as empresas russas envolvidas na produção de mísseis balísticos. São 17 empresas-chave, segundo Zelensky. Até mesmo aquelas que já estão sancionadas conseguem explorar brechas e lacunas para manter a máquina de guerra russa funcionando. Fechar essas brechas é obrigatório, assim como criar novas sanções. Para isso, a Ucrânia precisa garantir um engajamento maior com os seus parceiros, chegando até a manter comunicação diária com eles. Essa frente do plano pode parecer um pouco gananciosa por parte da Ucrânia. Afinal, a Rússia já está sufocada por milhares de sanções, a maior parte delas imposta pelos aliados ucranianos. De acordo com a Castellum, a Ucrânia e os seus aliados aplicaram, somados, 26.655 sanções contra a Rússia, das quais 23.960 foram impostas desde o início da invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos respondem pela maior fatia, com 6.441 sanções. Ainda assim, Canadá, França, Suíça, Reino Unido e União Europeia também contribuem de forma pesada, com vários milhares de sanções atribuídas a cada um deles. E há mais sanções vindo pela frente contra a Rússia. No dia 23 de julho, o Conselho da União Europeia adotou o seu 21º pacote de sanções, atingindo 48 indivíduos e 170 entidades na Rússia. Uma atenção especial foi dada ao setor de energia russo, além de criptomoedas e serviços financeiros. Mais do que isso, o Senado dos Estados Unidos fez avançar pela primeira etapa de aprovação o projeto de sanções contra a Rússia, tantas vezes adiado, proposto originalmente por Lindsey Graham. Ainda é preciso fazer mais para conseguir uma lei que permita aos Estados Unidos impor sanções secundárias aos compradores russos. Mas é um começo forte, e presumindo que o projeto se torne lei, ele vai contribuir muito para machucar a Rússia, colocando os compradores do seu petróleo em posições delicadas. Então, entendemos o argumento de que a Ucrânia está pedindo mais sanções quando já existem muitas em vigor. Mas há dois contrapontos a esse argumento. Primeiro, não importa quantas sanções já estejam em vigor, sempre pode haver mais. Se o objetivo é paralisar a economia russa, então a Ucrânia quer convencer seus aliados a pisar fundo no acelerador. Em segundo lugar, uma coisa é ter sanções no papel. Outra, bem diferente, é fazer com que elas sejam realmente cumpridas. E é justamente esse vazio que a Ucrânia pretende preencher com a segunda frente do plano de Zelensky. Um dos motivos pelos quais a economia da Rússia conseguiu se manter de pé por tanto tempo é que o país aprendeu a driblar as sanções com eficiência suficiente para continuar recebendo bilhões de dólares. A Frota das Sombras, que leva petróleo russo para todos os cantos do mundo, gera até 100 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A Rússia também recorreu com frequência às criptomoedas para camuflar transações, e é exatamente aí que entra o pacote mais recente da União Europeia, além da falsificação intencional do destino final dos bens que compra e vende. Moscou agiu de forma escorregadia e enganosa, e foi isso que permitiu que o petróleo seguisse sendo vendido e que componentes essenciais de armamentos continuassem entrando no país. O plano de Zelensky não pede necessariamente mais sanções, ainda que sanções adicionais sejam sempre bem-vindas. O que ele pede é que os diplomatas ucranianos trabalhem lado a lado com os parceiros do país para fechar as brechas existentes. O projeto de lei de Graham será um bom exemplo disso, caso venha a ser aprovado.
Aplicar tarifas a nações que compram da Rússia amplia o alcance das sanções para muito além de Moscou. É exatamente isso que a Ucrânia busca. As estruturas já existem. Agora, a Ucrânia precisa que seus diplomatas pressionem por uma fiscalização mais rigorosa. Quanto ao objetivo dessa frente, ele é bastante simples: obrigar a Rússia a uma corrida desesperada por dinheiro para sustentar a guerra de Putin. Drenar recursos do cofre de guerra do Kremlin significa que Putin fica cada vez mais desesperado na busca por fontes de caixa. E esse desespero já está visível. Perto do fim de julho, o Banco Central da Rússia reduziu a taxa básica de juros do país para 14%. Ainda é um patamar absurdamente alto, mas o corte era necessário, já que a Rússia tenta fazer sua população voltar a contratar empréstimos. Não vai funcionar. Já existe pânico entre os investidores do país com a queda da Bolsa Russa, e o Ministério das Finanças continua correndo atrás de meios para cobrir um déficit orçamentário que cresce sem controle e para pagar uma dívida pública caríssima, segundo relata o The Moscow Times. Esse déficit deve ficar em torno de 100 bilhões de dólares até o fim do ano, e não nos 47 bilhões e 700 milhões de dólares que a Rússia havia previsto. Pequenos negócios estão quebrando na Rússia em ritmo recorde. Só nos 3 primeiros meses de 2026, 200 mil pequenas e médias empresas russas fecharam as portas. A Rússia está à beira de uma crise bancária por causa de empréstimos podres, e a inflação voltou a subir, chegando a 6% em junho, depois de recuar para 5,3% em maio, o melhor resultado do ano. A Rússia está na beira de um precipício financeiro. A segunda frente do plano de Zelensky para encerrar a guerra até o inverno foi desenhada justamente para empurrar a Rússia desse penhasco. Por fim, chegamos à terceira frente, os ataques de longo e médio alcance. A ordem do dia é fazer mais deles, porque cada um desses golpes atinge a economia russa, danifica sua máquina de guerra numa retaguarda que deveria ser segura e, no fim das contas, resulta em mais baixas entre as tropas russas. Neste momento, não conseguimos prever com 100% de certeza quando todos os nossos esforços diplomáticos darão resultado. Quando as sanções de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia, nossos ataques de médio alcance e todas as sanções impostas pelos parceiros vão gerar o nível de pressão necessário para deixar a Rússia sem outra saída além da paz, disse Zelensky. Ele não está errado. As 3 frentes podem fracassar. Mas, para que funcionem, os ataques contínuos da Ucrânia precisam ser maiores, ir mais longe e causar um impacto ainda maior do que já causam. Zelensky já está fazendo tudo o que pode para que isso aconteça. Neste momento, a Ucrânia se aproxima do fim de uma campanha de 40 dias de ataques de longo e médio alcance contra alvos escolhidos especialmente para influenciar o Estado agressor, a fim de obrigá-lo a encerrar a guerra. E a Ucrânia não demonstra nenhuma intenção de descansar quando essa série de 40 dias terminar. Perto do fim de julho, Zelensky revelou que o país já preparou uma nova lista de alvos prioritários, que provavelmente começará a ser atingida assim que a campanha de 40 dias for concluída. A mensagem é clara. Drone após drone precisa entrar na Rússia e nos territórios ocupados. 2026 foi o ano em que esse tipo de ataque realmente ganhou protagonismo. O alcance dos drones ucranianos cresceu tanto que o país já atingiu 52 regiões russas nos 7 primeiros meses do ano. A United 24 Media observa que a Ucrânia atingiu 36 regiões em 2025. Então, 52 representa um salto expressivo. E isso reforça a narrativa ucraniana de que nada mais está seguro dentro da Rússia. Desde o início de 2026, os drones ucranianos golpearam refinarias russas quase 200 vezes. E o ponto alto foi um ataque a mais de 2.500 quilômetros de distância contra a refinaria de Omsk, na Sibéria. Como consequência, até 90% das regiões russas foram obrigadas a restringir a venda de combustível.
Na frente de médio alcance, a Ucrânia atacou com frequência e com força ao longo dos 700 quilômetros da rodovia R-280, que liga o território continental russo à Crimeia e às regiões do sul da Ucrânia. Os ataques mensais nesse corredor rodoviário saltaram de pouco menos de 20 em janeiro para mais de 130 em junho. Na água, a Ucrânia levou o combate aos navios da Frota das Sombras, que abastecem a península da Crimeia com petróleo, alimentos e suprimentos. Em uma campanha de 3 semanas em julho, a Ucrânia atingiu 201 navios dessa frota no Mar Negro e no Mar de Azov. E atrás das linhas, na Ucrânia ocupada, os drones voam sem parar para destruir a logística russa e enfraquecer os assaltos na linha de frente, algo que teve um papel enorme na perda recorde de 42.860 soldados russos em julho. Os ataques de drones de longo e médio alcance funcionam. É por isso que Zelensky pede mais deles como terceira frente de sua estratégia. Quanto ao que esses ataques alcançam, tudo gira em torno da pressão colocada sobre Putin. Não a pressão econômica, a social. Levando de volta para dentro da Rússia a guerra que Putin começou, a Ucrânia quer virar o próprio povo russo contra ele. Existe um motivo para os índices de aprovação de Putin terem despencado no ritmo mais rápido desde o começo da guerra, e para uma pesquisa de julho do Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia ter constatado que 81% dos entrevistados queriam o fim imediato da guerra na Ucrânia. Muitos russos estão tão cansados da guerra de Putin quanto seus vizinhos ucranianos, especialmente agora que os drones de longo alcance estão lhes causando tantos problemas. Essas são as 3 frentes do plano de Zelensky. Juntas, elas foram concebidas para deixar Putin sem nenhuma alternativa viável além da paz. Segundo Zelensky, o objetivo agora é se apoiar nesse trio de estratégias para levar Putin à mesa de negociações até o inverno de 2026. Para que isso aconteça, será preciso ver mais acordos fechados, mais sanções implementadas e efetivamente aplicadas, e mais drones no ar. Tudo isso está dentro das capacidades da Ucrânia, mas resta uma grande pergunta sem resposta. O plano vai funcionar? Pode funcionar. Mas Zelensky sabe muito bem que a Ucrânia lida agora com um louco obcecado, que enxerga a paz como sinal do fracasso definitivo. O presidente ucraniano afirma que, por esse motivo, não há garantia de que o plano dê resultado. Neste momento, circulam rumores de que Putin se prepara para mobilizar 500 mil soldados russos, provavelmente depois das eleições para a Duma Estatal da Rússia, em setembro. Não é o tipo de atitude que um déspota disposto a considerar a paz tomaria. Mas é exatamente o tipo de atitude de um homem desesperado, incapaz de fazer qualquer coisa diante de um número de baixas que já supera sua capacidade de recrutar voluntários. Se a Rússia mobilizar, Putin enfrentará uma reação tão violenta que poderá significar o fim de sua presidência. Na melhor das hipóteses para ele, essa reação acrescentaria ainda mais pressão. Somada às 3 frentes do plano de Zelensky, que também tem como foco criar pressão, existe uma possibilidade bem concreta de que a posição de Putin se torne insustentável em pouco tempo. E esse pouco tempo poderia significar o inverno de 2026? Só o tempo dirá. Se o plano de Zelensky fracassar, ainda assim não será um fracasso de verdade. Putin pode não declarar a paz, mas isso significaria apenas que o fim de 2026 encontrará a Ucrânia numa posição mais forte do que ela estava no início do ano, tudo graças a esse plano. Em certo sentido, é uma situação em que a Ucrânia ganha de qualquer maneira. Ainda assim, Zelensky espera que a pressão traga resultados. Muita pressão já foi colocada sobre Putin, e mais está por vir. E não é só a Ucrânia que aplica essa pressão. As críticas à guerra de Putin começaram a surgir de fontes inesperadas, inclusive da boca de um suposto aliado que se sentou diretamente à frente do presidente russo e pediu que ele encerrasse a guerra.
Foi uma humilhação sem tamanho para Putin. Uma facada nas costas dada em plena luz do dia, à vista do mundo inteiro.